Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de 1 Samuel, capítulo 30, e o versículo 9 diz assim: E partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás pararam. O foco do versículo, o foco do devocional hoje está no versículo 9. Mas só para entender o que está acontecendo aqui, Davi, quando fugia de Saul, recebeu uma espécie de abrigo político, um abrigo com os filisteus. Aquis apoiou Davi. E Davi tinha 600 homens de guerra com ele. Certo dia, os filisteus resolvem atacar Israel, resolvem atacar Saul, Israel, e no meio do caminho, Davi estava acompanhando os filisteus porque ele se sentia na obrigação de ajudar quem estava ajudando ele, e no meio do caminho, os príncipes dos filisteus disseram que não queriam um hebreu junto com eles, que era para voltar. Então Aquis manda Davi voltar. Davi, quando volta, encontra a cidade toda queimada, porque um outro exército dos amalequitas havia invadido a cidade, havia capturado as crianças, os animais e as mulheres, e colocado fogo em tudo. Diz a Bíblia aqui que os homens choraram, aqui no capítulo 30, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Todo mundo chorou, porque eles deixaram as suas famílias, os seus bens, e foram seguir o inimigo do próprio povo dele. E quando voltou, enquanto eles estavam ocupados, houve um ataque na cidade dele. Depois que eles choraram, então eles jogaram a culpa em Davi. Sempre queremos colocar culpa em alguém pelos nossos erros. Mas, como já disse, o foco está no versículo 9, não vamos prolongar. Davi então consulta ao Senhor e pergunta se é para seguir os amalequitas. Deus responde que era para seguir, que alcançaria. Então Davi, com 600 homens, parte. Acontece que, no meio do caminho, quando chegaram no ribeiro de Besor, é importante lembrar que essas viagens, esses deslocamentos de exércitos, isso demorava muito tempo. Eles encontrou um egípcio que tinha sido abandonado pelos amalequitas, provavelmente um servo, um escravo, para morrer. E depois que eles deram alimento para ele disse que havia 3 dias. Olha só para você ver aqui. Sou servo de um homem amalequita. O meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Então, no meio do caminho, quando eles estavam indo perseguir os amalequitas para recuperar as suas famílias e os seus bens, encontraram um homem que já havia 3 dias abandonado no caminho. Então, a viagem demorava. A viagem que eles tiveram para seguir Aquis contra Israel demorou um tempo. Eles tiveram que voltar depois. Passaram a noite depois que receberam a ordem para voltar. Só voltou no outro dia. Então, isso tudo demoraria muito tempo. Só que chega no ribeiro de Besor, quando alguns homens provavelmente colocaram ali os pés o ribeiro, era só uma lama, um brejo que tinha ali, e eles sentiram assim aquele refresco, talvez lavaram seu rosto, então aquela zona de conforto, eles não tiveram mais forças para continuar perseguindo. E é aqui que eu falei que era o foco. E partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás pararam. Então aqueles homens já estavam cansados, resolveram não prosseguir na viagem. Davi segue com 400 homens
e 200 ficaram no ribeiro de Besor. Resumindo, quando Davi encontra os amalequitas, eles estavam fazendo festa, comemorando os despojos, porque eles entendiam que tanto os filisteus quanto Davi estaria lá em Israel guerreando. Mas eles não sabia que Deus tinha providenciado esse retorno antes da hora. Então, o texto fala que Davi feriu todos os homens, Davi com seus, e recuperou todos os despojos. Quando Davi vem voltando com a família, é até um constrangimento. Os pais ali que ficaram, os homens, né, os provedores, que ficaram ali no brejo, no ribeiro de Besor, viu que os outros trouxeram as suas famílias, os seus bens, os seus filhos. Então é uma situação bastante complicada. E alguns homens disseram para eles assim, olha, fique com as suas mulheres, com seus filhos, mas o despojo é nosso, foi nós que batalhamos. Então Davi disse, não, eles não foram na batalha, mas eles ficaram tomando conta da nossa bagagem que ficou aqui. De certa forma, eles ajudaram, porque enquanto os 400 estavam preocupados só com a batalha e com perseguir os amalequitas, os 200 ficaram tomando conta da bagagem. Mas observe quando o cativeiro foi rompido, que as esposas veio procurando os maridos, os filhos procurando os pais. Cadê papai? Ficou lá no ribeiro de Besor. Então, deram despojo para eles, resumindo a história, mas fica aqui uma dica. Sempre que estamos em uma zona de conforto, queremos parar e cruzar os braços. Aqui, os 200 homens, era só prosseguir mais um pouquinho. A batalha estava praticamente ganha. Os amalequitas estavam bêbados, todo mundo desprevenido, brincando, fazendo festa. A batalha foi tranquila. Deus entregou os amalequitas nas mãos de Israel. Era só eles terem esforçado um pouquinho mais. Então a dica de hoje é, não pare no ribeiro de Besor. Ainda que você se sinta fraco, peça a Deus força, peça ânimo. E nós vamos orar daqui a pouquinho, pedir Deus, fortalece-nos como a águia, renova a nossa força, para a gente conseguir lutando, para não parar no meio da caminhada. Porque a palavra de Deus diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. A palavra de Deus também diz que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então vamos esforçar um pouquinho mais, vamos insistir um pouquinho mais. É só mantermos a posição. Deus já venceu a morte por nós, já venceu o diabo por nós. É só continuarmos na caminhada que a vitória é certa, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos dar força, Pai, para prosseguirmos na caminhada e que não venhamos parar, Pai, em nenhuma zona de conforto como fizeram os 200 de Israel. Pai, não deixa, Pai, que nenhuma privilégio desse mundo, que nenhuma zona de conforto, que nenhum ribeiro de Besor venha tirar, meu Pai, o nosso ânimo, mas que nós venhamos, meu Pai, estar na frente da batalha, confiando que o Senhor já nos deu a batalha, não como os espias, como 10 espias que só vê dificuldades, mas como 2, como Josué e Caleb, que vê a promessa do Senhor. Não como 200 que ficaram no ribeiro de Besor, mas como 400 que avança e recebe a bênção do Senhor. Deus, que nós venhamos, Pai, ter vitória, mas que nós venhamos ser forte, venhamos ser corajosos, venhamos andar com a nossa cabeça erguida, porque acreditamos que o Senhor já venceu por nós. Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir. Vi encontra os amalequistas